Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Uma alegria estar aqui com você no programa A Lógica da Vida. O meu nome é Gisela Campilha. E se você gostar do meu trabalho, me siga nas redes sociais. Vai ser um prazer te receber. Hoje eu trouxe uma degustação da minha palestra estrela, como a gente fala no mundo dos palestrantes. A palestra que eu considero mais importante, o segredo das boas escolhas. Apesar dela ser muito relevante, uma palestra que pode mudar a nossa vida, não é a palestra mais contratada, porque as pessoas elas estão interessadas em questões mais imediatistas, né? Então a palestra que mais sai é Ansiedade, o mal da modernidade. E nos programas futuros eu vou trazer também o tema da ansiedade para vocês, tá? O objetivo de trazer esse tema, gente, é te ajudar a fazer boas escolhas em todas as direções da sua vida, né? E por que esse tema é tão importante? Porque através das escolhas nós tomamos ações na nossa vida. E essas ações, elas criam a nossa realidade. Então, hoje, você é um fruto das escolhas que você fez no passado. E o milagre, né, de viver uma vida plena, cheia de boas realizações, depende das escolhas que você faz hoje. Então, na vida, meus amores, não há prêmios ou castigos, sorte ou azar. Apenas as consequências das nossas escolhas, né? Então, cada escolha que a gente faz na vida serve só para duas coisas: nos afastar ou nos aproximar das nossas boas realizações, da nossa plenitude de vida. Então, é muito importante que a gente assuma a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, e a gente possa escolher com consciência, né, com qualidade, refletir e aprender sobre as escolhas erradas que a gente já fez no passado para fazer escolhas melhores no futuro, tá certo? Mas e quando a gente resolve não escolher, né? Quando a gente empaca e fica ali em cima do muro, né? Sem fazer nada, o que acontece? Não escolher, gente, já é uma escolha, tá? E tem reação. Porque quando a gente não escolhe, acontece que a gente deixa o barquinho da nossa vida solto, né? Perdido. E aonde que ele fica? Ele fica perdido, vagando no mar do inconsciente coletivo. E como é que está o inconsciente coletivo do planeta Terra atualmente? Como é que é esse inconsciente coletivo? Bom, infelizmente, né, o que impera no inconsciente coletivo é a pressa, o medo, o materialismo, a superficialidade, a competição, ou seja, há uma grande ilusão pairando, né, no inconsciente coletivo. E a gente vai ser contaminado por isso quando a gente fica em cima do muro sem saber o que fazer. Então, ficar sem escolher, né, sem tomar uma atitude, não é uma boa escolha, tá? Tem consequência. Se a gente fica eternamente pensando, sem fazer nada, acontece aquele problema que o Carl Gustav Jung, né, que é o psicólogo, ele comentou, que é sobre as nossas funções psicológicas. Porque existe um aspecto que acontece. Quando você pensa muito, você sente pouco, tá? Quando você sente muito e pensa pouco, também não é bom, é um desequilíbrio, né? Então, quando você fica no mental, matutando, né, 1000 vezes a mesma coisa, mas não faz uma escolha, não toma uma decisão, você perde o contato com os seus sentimentos. E muitas vezes, gente, a melhor escolha que você tem para fazer, ela não está no seu racional, tá? Então, o que acontece? Você, apesar de não ter lógica, você vai fazer um negócio, você sente que aquele negócio vai ser bom. Você sente que uma pessoa vai ser boa e que ela vai fazer bem para você. E essa conclusão, ela não vem do seu lado racional.
Então, precisa tomar muito cuidado em deixar a mente desgovernada, né? Pensando sem parar, sem tomar uma postura, sem fazer uma escolha. As nossas intuições, por exemplo, tá? Que são grandes auxiliares das boas escolhas na nossa vida, elas vêm de uma sensação. Quando você tem uma intuição, você não está usando a sua lógica, você não está usando o seu intelecto, tá? Então, para a gente fazer boas escolhas, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? A gente precisa considerar tanto o lado racional quanto o lado emocional, as sensações. E na nossa vida, a gente faz pequenas e grandes escolhas, né? Uma coisa é você escolher a roupa que você vai usar, né? E outra coisa é você escolher com quem que você vai casar, né? E tem escolhas que a gente faz na nossa vida, meu Deus do céu, uma loucura, né? Faz um estrago enorme, né? E a gente tem que pagar o preço depois. Eu tô rindo, mas não tem graça nenhuma, essa é a verdade. Porque quando a gente faz uma grande escolha, né, de forma equivocada, o impacto, né, ele é devastador. A gente sofre pra caramba, né, traz desgaste, às vezes traz um prejuízo financeiro. Só que a gente aprende com isso, né? A gente aprende com o que está errado também. Só que aprende pelo sofrimento. Então, assim, na vida, gente, existem muitos caminhos, né? Os caminhos são muitos, mas o destino, ele é um só. A evolução. Aí você pode aprender, né? Pelo amor, pelo conhecimento ou pela dor. E a proposta do programa Lógica da Vida é exatamente esse, né? Você evoluir através do amor e do conhecimento. Você errar menos e sofrer menos. Acertar mais e ser mais feliz com isso, tá certo? Em cada escolha que nós fazemos na nossa vida, existe um ganho e uma perda. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra, tá? Então, eu vou trazer um exemplo, né, da minha vida, de uma escolha que eu fiz no passado. Quando eu fui fazer o vestibular, né, escolher a profissão, é uma grande escolha de vida. E o que aconteceu? Eu perguntei para minha avó, né? Falei, vó, o que a senhora acha, né? Eu estou em dúvida se eu faço psicologia, se eu faço administração de empresas, o que a senhora acha? E minha avó me respondeu com outra pergunta. Ela disse, o que dá mais dinheiro? Psicologia ou administração de empresas? Olha, gente, era muito engraçado a minha avó, viu? E eu, assim, era muito apegada a ela, né? Tinha uma grande admiração, uma pessoa realizadora à frente do seu tempo. O que eu fiz? Eu escolhi a administração de empresas e até hoje eu sou administradora. Mas o que acontece é que eu não tenho grandes prazeres em ser administradora, mas tenho gratidão sim, tá? Tenho gratidão porque eu me sustento, né, com essa profissão e tudo. Mas o meu coração, né, ele queria fazer psicologia. E depois dos 30 anos de idade, então, eu fui, né, fiz a faculdade de psicologia e hoje, muito do que vocês estão aprendendo aqui no programa Lógica da Vida vem também, né, do curso de psicologia e de administradora também, né? É um conjunto, né, da minha vivência. Então, o que ocorre? Quando a gente tem uma grande escolha de vida para fazer, vou morar no Brasil ou vou morar em outro país, né? Vou me casar ou não vou, que profissão que eu vou tomar, ela traz uma grande angústia para a gente. A gente vive um conflito interno, porque mesmo de forma inconsciente, né, que isso não esteja tão claro para você, o que acontece é que se você fizer uma grande escolha, né, de forma equivocada, você vai pagar o preço, você vai ter que responder por isso. E teve um filósofo, né, que foi um dos fundadores da psicologia moderna, chamado William James, que ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que a arte de se fazer sábio é a arte de você saber o que ignorar, tá? Então, o que eu quero trazer, né, para você com essa frase? É que mesmo que você não tenha clareza para você saber qual é a melhor escolha que você tem a fazer,
tá? O que você precisa entender é o que você tem que deixar de lado. O que você precisa ignorar. Então, você pode ir por eliminação e dessa forma você vai estar também pegando um bom caminho, né? Mas se fala muito sobre o livre-arbítrio, né, que o ser humano tem, sobre a nossa livre escolha. E será mesmo que a gente é tão livre assim? Você já tinha pensado nisso antes? Porque, na verdade, gente, as nossas escolhas, elas não são tão livres assim. Elas são limitadas ao nosso nível de consciência, tá? Então, eu vou usar como exemplo aqueles navios de cruzeiro enormes, sabe? Que tem um monte de tipo de cabine. Então, vamos imaginar o seguinte. Nesses navios, as cabines de baixo, elas têm uma janela que é uma escotilha. Já as cabines de cima, elas têm uma sacada, como se fosse um mini apartamento, tá? Então, se o seu nível de consciência, ele é do tamanho de uma escotilha de navio, daquelas redondinhas, sabe? O que vai acontecer é que você vai escolher, né, as coisas, as suas escolhas, elas vão ter aquela perspectiva reduzida, né? Você vai olhar para fora e vai ver de acordo com o tamanho daquela janela, que é a sua consciência. Essa vai ser a tua capacidade de escolher na vida. Mas se a sua consciência ela já está do tamanho de uma sacada, né, ela está expandida, você vai ter uma visão mais ampla e vai ter mais opções de escolha quando você fizer as suas decisões. Então, por isso, gente, que é importante você estudar, você refletir, né, para você poder agir da melhor forma. Quanto mais conteúdo você traz para a sua consciência, quanto mais você tem esclarecimento sobre você, sobre a vida, sobre as pessoas, né, sobre tudo, você tem mais liberdade de escolha. Porque, veja bem, você não tem como decidir, como escolher sobre qualquer coisa que não esteja na sua consciência. Porque como é que você vai escolher sobre alguma coisa que você nem sabe que existe, tá? Então, fica sempre a forte recomendação para que você estude sempre, né? Para você ampliar a sua consciência. E para você que está chegando agora, esse é o programa A Lógica da Vida. E hoje eu trouxe o tema da minha palestra estrela, o segredo das boas escolhas. Caso você goste do meu trabalho e queira me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Instagram, no Face, no YouTube. É Gisela, com A no final, Campiglia. Se escreve Campi, G-L-I-A. Te espero lá, tá? Então, vamos refletir, tá? Sobre o quando e por que a gente faz escolhas erradas, tá? Eu vou usar o departamento romântico da nossa vida para trazer um entendimento sobre essa analogia que eu vou fazer. Porque geralmente é uma área da nossa vida que a gente sofre muito, né? Eu, pelo menos, tenho cicatrizes profundas no meu coração, né? Que são vindas dessa área, da área romântica. Mas você vai poder aplicar esse mesmo raciocínio, tá? Para fazer boas escolhas em qualquer área da sua vida, ok? Então, vamos para o nosso momento terapêutico, né? Entender quando e por que a gente faz escolhas erradas. Um primeiro ponto importante é que a gente faz escolhas ruins quando a gente age através do nosso eu inferior, tá? Movidos pelo pior que existe em nós. Então, a gente age, né, por causa da vaidade, movidos pela nossa carência, o nosso orgulho, o nosso ciúme, né? Vingança, inveja, então. E sabe, gente, a gente precisa assumir, nós temos sim esses sentimentos, todo mundo tem. O que a gente precisa é perceber quando a gente está agindo automaticamente através deles e mudar de direção, tá certo? Então, toda vez que a gente for fazer uma escolha, ou especialmente uma grande escolha, é bom a gente fazer um teste antes. A gente verificar, refletir qual é o motivo,
né? Qual é o interesse que está por trás daquela escolha que a gente está fazendo. Um outro ponto também perigoso é a gente usar as crenças limitantes como base para as nossas escolhas. Então, aquela coisa, tipo, eu não tenho sorte, não é para mim, já passei da idade, né? Não vou dar conta do recado. E isso é bastante comum. Então, o que é importante? Quando você trabalha o seu autoconhecimento, você consegue fazer melhores escolhas, porque você sabe o que você tem de bom e você sabe também o que te limita e pode atrapalhar o seu bom desempenho. Então, veja, só quando eu me conheço, eu posso escolher o melhor para mim, tá? Uma outra coisa que atrapalha as nossas escolhas é quando a gente não escuta os sinais imateriais que a vida te passa. Então, é aquelas coincidências, que coincidência não existe, aquela sincronicidade, as coisas vão acontecendo na hora certa, numa data certa, né? E as intuições. Porque Deus, gente, Ele não deixa ninguém sem pai nem mãe nessa vida. Ele te envia sinais imateriais te guiando na direção da melhor escolha. Então, você precisa escutar e acatar esses sinais, tá ok? A gente também se atrapalha nas nossas escolhas quando a gente age sob influência da opinião dos outros, preocupado com o que os outros vão falar. E aí, você acaba traindo a você mesmo, né? Porque você, em vez de escutar o teu interior, a tua essência, você fica preocupado com os outros. Então, vou trazer alguns exemplos para clarear esse raciocínio, trazer a coisa para a prática, né? Para entender. Por que a gente faz escolhas erradas, né? Na área romântica? Quando a gente escolhe baseado na carência, né? Então, você sai para paquerar lá na balada, não apareceu ninguém interessante que te chamou a atenção, mas lá pelas 2 horas da manhã, né? No horário que já está um fim de feira total, uma pessoa que sobrou lá da feira, ela vem e começa a dar em cima de você. E você acaba pegando a pessoa, né? Para não voltar para casa sem um cobertor de orelha, né? Vamos dizer assim. O problema, gente, é que não tem necessidade. Por que você não pode ficar numa boa sozinho? Você não se basta? Né? Você vai pegar qualquer coisa que aparece, o resto da feira, só para não voltar sozinho para casa. Então, muito cuidado, tá, com a carência, porque significa que você não está se dando valor. E depois é capaz de você se enrolar com essa pessoa até o pescoço, né? Para desenrolar depois não é fácil. Quando a gente escolhe, por exemplo, um parceiro romântico baseado no interesse financeiro, né? No saldo bancário que a pessoa tem. E precisa ser lembrado, gente, a pessoa um dia tem dinheiro, no outro dia pode não ter mais dinheiro. Isso não é garantia nenhuma, né? E se o dinheiro acaba o romance? Que amor, hein, gente? Tá louco, Deus me livre. Então, a pessoa, gente, ela precisa ser inteligente, ela precisa ser trabalhadora, ela não precisa ser rica, né? E os critérios de escolhas, eles têm que ser baseados no ser, não no ter. Porque, veja, o ter, ele é transitório, ele não pode não ficar lá o tempo todo. Agora, o ser, ele tem a ver com a nossa essência, então ele é eterno, tá certo? Então, gente, outra coisa, essas crenças limitantes que sempre nos levam à autossabotagem. Aparece aquela pessoa atraente, bem resolvida, inteligente, nossa, maravilhosa, né? Você pensa, Deus é pai, né? Só que quando você percebe que a pessoa está afim de você, você começa a tremer na base, você não banca, você acha que é muita areia para o seu caminhãozinho, né? E perde a chance, né, muitas vezes, de viver o melhor relacionamento que você poderia ter na tua vida. Então, você acaba desistindo antes de tentar começar alguma coisa. Então, o que acontece, gente, é que existem muitos obstáculos, né, que a gente precisa identificar e a gente precisa saber como superar para não se atrapalhar com as nossas escolhas. Outra coisa é quando a gente escolhe baseado no orgulho, tá? Então, você toma um chifre do teu namorado, você sofre pra caramba, mas no fundo você percebe que foi a melhor coisa, porque você se livrou de alguém que não era de confiança.
Mas, de repente, com o passar do tempo, ele se arrepende, né, e resolve voltar. E você acaba aceitando por orgulho, só para poder dizer que ele chifrou, mas depois ele acabou vindo atrás de você de novo, né? Eu sei que tem gente que diz que perdoa uma traição, tá? Eu não aceito alguém que me traiu de volta, porque eu vejo uma traição, gente, como uma escolha, tá? A pessoa sabia muito bem o que ela está fazendo, né? E um compromisso romântico, ele se quebra quando o relacionamento não está indo bem. E não porque apareceu outra pessoa interessante, né? Você não trai, não é por causa do outro, é por causa de você mesmo. Porque você tem integridade, né? Porque você se dá valor. Então, é uma questão de autorrespeito, né? Você não trai pelo valor que você tem, não por causa do outro. Eu sei que tem gente que não pensa assim, tá? E não espero que todo mundo pense como eu penso, tá? Mas eu vejo que para evoluir, queridos, a gente precisa agir com consciência. E é isso que a gente veio fazer no planeta Terra. A gente não veio para cá para reagir como um bicho, né? Para a gente evoluir, a gente precisa educar os nossos sentimentos, o nosso temperamento, educar a nossa personalidade, porque, afinal de contas, nós somos um animal racional. E só é livre quem controla a si mesmo. Se você não se controla, você não está exercendo a sua liberdade de escolha, tá? Então, gente, para fazer um apanhado, tá, sobre o que eu trouxe de dicas sobre as escolhas de hoje. Você sempre escolher através do teu eu superior. Mente lúcida e coração puro, coração limpo. Trabalhar o autoconhecimento para se libertar das crenças limitantes que vão te levar à autossabotagem. Seguir os sinais imateriais da vida, porque Deus está sempre te guiando na direção das melhores escolhas. E não se deixar influenciar pela decisão dos outros. Olha, eu espero que tenha acrescentado, né, para você essa reflexão sobre as escolhas da sua vida. E quero agradecer demais a sua audiência, a sua presença e a sua energia, porque as boas escolhas que você fizer a partir do conteúdo do programa de hoje são a minha missão de vida. A minha missão de vida é te ajudar a poder escolher melhor e a poder ser mais feliz. E me segue lá no Instagram, no Face, no YouTube, é Gisela Campiglia. Um grande beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.